Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SaerniCast, este podcast da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Norte, que traz sempre assuntos interessantes a respeito da anestesia e também um pouco da vida dos anestesiologistas. E hoje a gente está aqui com um time fantástico, vocês vão ver, vai ser um episódio bem bacana, porque a gente vai falar de algo que ao longo da história da anestesia, vocês viram no primeiro episódio, nós falamos sobre essa história, inclusive fica aqui a dica para vocês assistirem esse episódio, né? A anestesia ela não tem tanto tempo assim, né? De 1846 para cá, oficialmente, que começou como uma prática científica, né? Da anestesia. Porém, ao longo desse tempo, houve uma evolução muito grande, não só na questão das medicações, das drogas anestésicas, mas também dos equipamentos, dos dispositivos que nós usamos no nosso dia a dia. E uma ferramenta importante que se estabeleceu ao longo desse tempo, de algum tempo para cá, foi a ultrassonografia. E hoje a ultrassonografia faz parte do dia a dia do anestesiologista. E temos aqui pessoas que são extremamente competentes no uso dessa ferramenta. Temos a doutora Daniele Dumareschi, médica anestesiologista, TSA-SBA. Ela é também coordenadora do grupo WAVE-AS, que promove cursos de ultrassonografia. É responsável pelo CET do Instituto Dr. José Frota. Também é possuidora do título do EDAIC. E ela vai conversar com a gente, juntamente com Dr. Tiago Magalhães, que é o nosso diretor financeiro da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Norte, formado pelo CET de Jundiaí, e também a doutora Melina Frota. Isso. Melina Frota também é médica anestesiologista, preceptora do CET do Instituto José Frota. Temos também a companhia de mais dois colegas, o Davi e o João Nathaniel, que fazem parte desse grupo do EIVAS, que promove esses cursos aí pelo Brasil todo. São pessoas de extrema competência e que hoje vieram a brilhantar o nosso podcast. Então, olá a vocês, e eu passo a palavra para cada um que está aqui na mesa para dar as palavras iniciais. Doutora Daniele. Olá, pessoal. Olá, eu agradeço o Fred pelo convite de estar participando aqui desse momento, né? Parabenizar por essa iniciativa de fazer essa coisa tão moderna, né? De que levar um podcast falando da anestesia para ter ficar mais próximo dos sócios, ter como chegar mais perto para levar novidades, atualizações. Então, isso é muito bacana. E esse convite para falar um pouco aqui de algo que a gente gosta tanto de trabalhar, de ensinar, enfim, de nos atualizar, que é a ultrassonografia, a gente se sente muito honrado por estar aqui junto com vocês, né? Então, falando um pouco, assim, inicialmente sobre o que representa a ultrassonografia aqui, para nós, anestesiologistas, ela foi um divisor de águas no que diz respeito, inicialmente, a realizar os bloqueios anestésicos, que inicialmente eram realizados baseados em referências anatômicas, em pontos de superfície. Então, assim, na verdade, por mais que se tivesse esse conhecimento anatômico, do que representava a anatomia, a estrutura de cada bloqueio, a grande verdade é que a gente estava um pouco às cegas, né? Porque cada paciente não lê o livro, né, Fred? Então, o paciente não sabe que, às vezes, ele tem que ter o nervo tal, a artéria tal naquele local, ele pode não ter. E como é que a gente ia saber disso? O bloqueio falhava, você não obtinha o resultado que você esperava e talvez vinha daí, dessa variação, né? Enfim, às vezes da dificuldade de se obter um marco anatômico num paciente que não tinha um ponto de referência tão visível, tão palpável. Então, isso tudo dificultava a prática. E quando chegou o ultrassom, para mim, realmente foi algo assim que me abriu os olhos. Agora eu posso ver realmente que o nervo está ali, o músculo está ali, a artéria está ali, o meu anestésico realmente está no local adequado, né?
E, além do mais, além dele abrir os olhos para tudo isso, ele proporcionou também segurança. Eu não estou injetando anestésico dentro do vaso, eu não estou injetando anestésico dentro do nervo, né? Então, tudo isso agregou muita qualidade e segurança para a anestesiologia. E você vê, Daniele, que a segurança sempre foi um ponto crucial na nossa prática, né? A gente sempre pensa nessa questão antes de tudo. Doutora Melina, como é que você vê esse impacto da ultrassonografia na sua prática diária, assim? Bom, eu primeiramente gostaria também de agradecer o convite. É uma honra e um prazer falar sobre um assunto que a gente é apaixonado, né? Eu acredito fortemente que o ultrassom veio para ficar. E é um caminho sem volta, né? Você deixar de investir na ultrassonografia, no aprendizado da ultrassonografia e colocar a ultrassonografia na sua rotina, é você deixar de dar a atenção e a segurança que seu paciente merece, né? E uma coisa importante também é que quando a gente fala de ultrassonografia, a gente não está falando de substituição de tecnologias, né? Por exemplo, com relação à anestesia regional, então eu estou com ultrassom, então eu dispenso outros cuidados que a gente tinha, porque agora eu estou vendo. Na verdade, são associação de tecnologias. As tecnologias, elas estão surgindo para agregar ainda mais a segurança, que é o principal foco, né? Tudo visa com relação a isso. E, como a Dani falou, realmente é um divisor de águas, né? É um caminho sem volta e é algo que todos devem investir para aprender. E que, para quem não tem o hábito de utilizar ou ainda acha que é muito difícil, as pessoas podem se surpreender. Porque, na verdade, não só a anestesia regional, que, claro, requer um treinamento, uma expertise, né? Repetir várias vezes, mas a curva de aprendizado, ela costuma ser bem rápida. Não deve ser algo desestimulante de achar assim, não, o ultrassom é para radiologista, não tem nada a ver. Não, pelo contrário. E o pessoal fala assim, hipócus é difícil. Não, não é. Na verdade, as pessoas que estão começando a ter o contato com a ultrassonografia, ela vai ver que, na verdade, tudo que o anestesista usa com a ultrassonografia são imagens de fácil interpretação. Claro, volto a dizer que requer o treinamento, claro, mas que muitas vezes é para, por exemplo, na anestesia regional é visualizar as estruturas. No ultrassom point of care, né, que a gente vai falar com relação a hoje, é para dar respostas objetivas e sempre o fim é agregar segurança, seja para um diagnóstico precoce de uma intercorrência, seja para você ver se realmente durante a realização de um bloqueio você está realizando corretamente. Então, é um caminho sem volta, todo mundo tem que realmente aprender, né? Virou um critério essencial na nossa rotina anestésica. Ainda bem que esse caminho é sem volta, né? Doutor Tiago, como foi o seu início no uso da ultrassonografia e como é que isso se estabeleceu aí na sua prática? Meu início, assim, eu falo que na minha residência eu tive vários tipos de chefe, né? Como acontece em outros lugares também. Mas eu tive os chefes mais experientes, os chefes meia-idade, os chefes que muitas vezes eram da minha idade, né? Então eu pude pegar a fase da anatomia, da parestesia, né, da injeção de grandes volumes de anestésico para ver se a gente consegue embeber a região, né, e pegar os dermatos que a gente queria. E quando começou o início, né, assim, pelo menos pra gente, né, o início do uso do ultrassom, de novos bloqueios, né, os bloqueios mais comuns ali, né, de interescalênico, axilar, aquela coisa do membro superior mais... eu participei e a gente, residente assim, né? A gente ficava instigando os chefes, aí eu li sobre esse, eu li sobre outro bloqueio, vamos fazer, vamos tentar. Então eu sempre gostei, sempre fui, né, assim, entusiasta do ultrassom. E quando eu vim pra cá, né, que eu sou mineiro, fiz em São Paulo, né, minha residência, e quando eu vim pra cá, eu vi que eu precisava de... correr um pouco atrás em relação à estrutura de que nos fornecia o ultrassom. Eu acho que aqui a gente engatinha um pouco em relação a material, né, a instrumentos. E, então eu adquiri o meu, né, nem por isso eu deixei de fazer e sempre corri atrás. Então hoje eu faço toda a minha rotina praticamente. Desde
das cirurgias mais básicas, né, que eu faço, até as mais avançadas, assim. Basicamente, eu faço exames de colonoscopia, então é onde eu vejo ali... hoje a gente tem, né, esse uso, muitas vezes até indiscriminado, né, dos análogos de LP1 e, né, de tratamento de obesidade, né, de diabetes. Então, o paciente chega lá com um jejum muito prolongado e mesmo assim a gente consegue ver, né, alimentos formados, líquido. Então, a gente consegue com segurança falar, ó, esse paciente aqui, ele está de estômago cheio. Isso aqui vai trazer um prejuízo, né, para fazer essa sedação moderada ali, que possa regurgitar, né. Aí, outros que é da minha rotina, cirurgia plástica, então a gente consegue mudar um pouco, né, sempre daquela peridural, a gente fazer aquele bloqueio que dá, muitas vezes a gente precisa de ter, né, um volume muito grande para a gente conseguir vários dermatos. A gente pode fazer, hoje em dia, né, eu faço muito eretor da espinha, consigo fazer os peitorais, interpeitorais, né, os bloqueios faciais. Os bloqueios faciais, exato. E que só nos se dá tornaram segurança. possíveis com a chegada do ultrassom. Do ultrassom, né? com certeza. Antes não tinha como fazer isso. E hoje e tem a questão da segurança também em relação à dose, né? Que a gente vê que os faciais, a gente consegue precisa de um volume muito maior com a dose menor, né? A gente tem uma vantagem em relação a isso com o nível de toxicidade, né? A gente percebe que essa clarividência que a gente tem, basicamente, essa certeza de onde nós estamos infiltrando o nosso anestésico, nos dá uma tranquilidade muito maior, gerando para o paciente um maior conforto também, porque quando se fazia os bloqueios por referência anatômica, a gente muitas vezes, como você falou, a gente ia atrás da parestesia, e isso era um sofrimento para o paciente. Depois tinha a questão do volume, dando um risco maior de uma toxicidade por anestésico local, enfim. Então, hoje a gente tem uma tranquilidade muito maior através da utilização da ultrassonografia. A gente está falando muito em bloqueio. Bloqueios e bloqueios, vocês falaram vários tipos de bloqueio, mas a ultrassonografia não se usa somente para bloqueios, não é isso? Exatamente. Então, assim, vamos falar um pouco das aplicações dessa ultrassonografia fora os bloqueios. A gente sabe que pode ser usado, por exemplo, para acessos venosos. Exatamente. Então, eu deixo aí com você. O ultrassom point of care, ou POCUS, point of care, ele quer dizer o quê? Quer dizer o ultrassom à beira do leito, né? Então, você está utilizando a ultrassonografia à beira-leito para que ela lhe auxilie a tomar uma decisão ali para aquele paciente. Isso começou a se desenvolver, todo mundo conhece o protocolo FAST, que é muito usado na emergência. Então, acho que ele é o pioneiro na utilização da ultrassonografia point of care. E ele foi muito bem sucedido no que diz respeito a mudar totalmente a conduta dos médicos de emergência. Então, os médicos de emergência já passaram a utilizar o FAST para avaliar a possibilidade de líquido na cavidade, de derrame pericárdico, uma série de situações que ocorriam na emergência, e isso mudou o desfecho completamente dos pacientes. E a partir do FAST foi surgindo uma série de outras aplicações para o point of care. E hoje a gente tem dentro da anestesia, trazendo um pouco para o nosso lado, porque ele começou muito na emergência, veio muito para a terapia intensiva e chegou para a gente, para anestesia. E tem grandes aplicações que vão desde a obtenção do acesso venoso guiado, que isso eu considero que hoje isso é mandatório. A gente pode dizer até que eu considero até uma má prática você não utilizar o ultrassom para guiar o seu acesso venoso. Voltando um pouco à questão dos bloqueios, só reforçar que o ultrassom, ele agregou maior qualidade do bloqueio, o seu bloqueio, isso ainda não se tem certeza em relação a técnicas convencionais, mas uma coisa é certa, ele reduz a chance de intoxicação por anestésico local. Isso já está bem estabelecido. Então, vale a pena. E no que diz respeito à utilização no perioperatório, você tem a possibilidade de usar
no pré-operatório, para avaliar, como você falou, né, Tiago, a questão da avaliação gástrica, do conteúdo gástrico, se o paciente está com o estômago cheio, não. Isso hoje é uma realidade, porque, como você disse, tem muitas medicações, ou então situações do paciente diabético, paciente tem uma hérnia de hiato, o paciente pode ter uma situação que o esvaziamento dele é diferente, né? Tem esvaziamento diferente, então a avaliação do ultrassom gástrico pode mudar ali a conduta, né? A conduta no sentido de que esse paciente é considerado estômago cheio, então é uma urgência fazer isso agora ou não, e né? você provar para os profissionais e para o paciente também, né? A gente está fazendo, por causa disso. Olha a imagem, Exatamente. olha o seu alimento, você pode, né? Exatamente. Não ficar só de, eu vou cancelar esse procedimento, essa cirurgia, né? Exatamente. A gente comprovar e segurança, tanto para o paciente E deixa, inclusive, o paciente mais tranquilo e mais seguro em relação ao procedimento que ele vai fazer. Porque muitas vezes a gente utiliza as nossas técnicas e a gente é muito técnico. E essa questão da relação com o paciente fica um pouco comprometida, né? Então, assim, quando a gente faz isso no sentido de explicar todas essas coisas, então o paciente ele se sente mais acolhido pelo médico. Eu sou entusiasta sobre essa questão da relação médico-paciente, porque eu acho que nós passamos por uma crise muito grande de relações e os pacientes às vezes sofrem com isso. E a gente precisa retomar essa relação de uma maneira mais humana, mais acolher esse paciente de forma que ele se sinta extremamente seguro naquilo que ele vai fazer. Ele confie no profissional não só pela técnica que ele tem, mas pela humanidade que ele vivencia ali naquele momento de fragilidade que o paciente passa. Então, por outro lado, assim, e a gente percebe que essas ferramentas modernas, elas nos dão essa capacidade de termos assim mais tranquilidade na hora de realizar o procedimento e dar ao paciente essa certeza de que ele está sendo bem Verdade. cuidado. E você falando nisso, eu lembro de um artigo que eu li e que era engraçado, o Point of Care já se estendendo para outras áreas, para as áreas, por exemplo, dos cuidados paliativos, né? Então, eu pensei, usar ultrassom Point of Care, que inicialmente era algo assim, que era indicado para situações críticas de emergência, onde ali o objetivo é a recuperação do paciente, usar isso nos cuidados paliativos, onde a filosofia é totalmente outra, né? Mas não, ele está sendo usado, né, também com fins de avaliar ali, tomar condutas, né, nesse tipo de paciente. Então, o Point of Care, ele é algo assim que ele vai além, eu acho que ele ainda vai chegar a usos assim que a gente nem imagina hoje, na verdade, né? E nesses artigos, o que é que eles falavam? Eles falavam que o ultrassom usado pelo médico paliativista para esses pacientes serviu, inclusive, como algo que vai aproximar, no sentido de que ele vai tentar fazer o paciente compreender o que está acontecendo com ele. O paciente está aqui com um quadro com ascite, ele está com uma sonda que não está funcionante. Então, você vai aproximar, você vai mostrar e isso vai reforçar essa questão que você falou da relação médico-paciente, né? Através de uma máquina, você pode também melhorar essa proximidade, né? Interessante. Só complementando um pouquinho, e a ultrassonografia, ela tá entrando, o paciente, alguns pacientes já chegam falando, olha, meu acesso é difícil, me disseram que tinha que precisar de ultrassom. Alguns pacientes já chegam assim. Então, o que a gente tem percebido é que todo mundo já está tendo conhecimento que o anestesiologista está podendo usufruir do que tudo que o ultrassom pode nos oferecer. E a gente tem percebido na nossa rotina também que o ultrassom ele tem participado de todos os momentos da anestesia.
ele pode participar desde a avaliação pré-anestésica, se o paciente tiver, por exemplo, um acesso venoso difícil, ou o paciente tiver um indício de via aérea difícil, alguns critérios. Então, tem como você avaliar. O ultrassom também pode nos ajudar a isso, até a detecção de uma intercorrência no final do procedimento. Então, você tem como participar desde uma avaliação pré-anestésica até antes, vou fazer mesmo essa cirurgia, e aí vem a parte da ultrassonografia gástrica. A gente sabe que, às vezes, tem alguns trabalhos falando sobre ultrassom gástrico, não sei se você chegou a dar uma olhada, sobre colocando até assim, tem que seguir os protocolos de jejum? Tem que seguir os protocolos de jejum. Mas os protocolos de jejum, eles foram feitos para pacientes saudáveis. E os pacientes que têm risco de gastroparesia? E os pacientes diabéticos? Então, eu acredito que o ultrassom está entrando cada vez mais e vai ser um instrumento que vai estar ali na recepção dos pacientes. Dependendo dos pacientes, do tipo de paciente que vier, talvez, não, ele seguiu o jejum, mas vamos dar uma checada, porque ele tem critérios de que possa ter uma redução de esvaziamento gástrico. Então, talvez tenha, né? Então, a outra coisa é, pronto, botamos na sala, avaliamos a paciente, avaliamos se o estômago cheio, colocamos na sala. Começamos o procedimento. Se tiver uma intercorrência, né? Então, o ultrassom point of care, ele vem nos ajudar em decisões. Se a gente começa a cirurgia, se está no momento de começar a cirurgia, ou se a gente deve esperar algum tempo ou não. E, durante a cirurgia, a detectar uma intercorrência que aconteça agudamente. Né? Então, mesmo durante o nosso bloqueio, teve um pneumotórax, tem como a gente dizer, tá lá. Tem como, o paciente entrou em choque de forma súbita, o que aconteceu? A hipovolemia? É o coração que ele infartou? Rapidamente, a gente tem como conseguir indícios com a ultrassonografia de nos guiar em termos de conduta, né? Então, tem vários protocolos surgindo, que a Dani deve falar um pouco sobre isso, que nos ajudam a nos orientar o que antes a gente falava assim, não, vou fazer volume, não, é inotrópico. Então, assim, tudo isso, o ultrassom tem nos guiado de forma rápida. Isso, além da velocidade, né? Exatamente. Você pegar um paciente instável, vai levar, né, movimentar o paciente, vou fazer uma tomografia. Não, se você faz ali a beira-leito, faz rápido. Né? Muitas vezes no bolso, né? Ultrassom de bolso. Que a gente... Então, a gente pode dizer que é uma ferramenta perioperatória. Assim como o anestesiologista hoje é o médico perioperatório. Isso é muito interessante, né? Ela levantou a bola para você falar sobre alguns aspectos aí. Dos outros usos, né? Dos protocolos. Então... como o ultrassom ele é um exame que ele é muito subjetivo e ele é operador dependente, ou seja, assim, cada pessoa que avalia um pouco diferente da outra, ou numa sequência diferente, ou numa extensão diferente, o que é que se procura fazer? De se traçar protocolos, né? Para que a pessoa siga uma sequência e não deixe escapar situações que são importantes. Então, exemplo do que aconteceu com o FAST, existe, por exemplo, o protocolo Blue, né, que é o protocolo para ser utilizado em situações de uma insuficiência respiratória ou diagnóstico diferencial de hipóxia, tá? Numa emergência. Existe o FOCUS, né, o FATE, que é o ultrassom focado, onde você também faz uma avaliação diante de uma instabilidade hemodinâmica, né, diante de situação de choque, parada cardíaca, enfim, uma situação que você suspeita de instabilidade cardiovascular. Existe um outro protocolo, que é o protocolo FOLS, que é para você guiar a reposição de líquido baseado em avaliação de exclusão de causas tratáveis, como choque cardiogênico e obstrutivo, e avaliando o pulmão, né? Os UTIstas fazem muito isso. Eles avaliam o pulmão, se o pulmão está ficando encharcado ou não, pelo aparecimento daquelas que a gente conhece, as linhas B, né? E vai fazendo líquido e vai acompanhando, vai fazendo líquido e vai acompanhando. É um protocolo também muito interessante, fácil de fazer e que lhe tira do escuro, né? Então, o que eu acho mais interessante do ultrassom é lhe tirar do escuro, né? E, enfim, tem outros menos conhecidos, como o Rush, que também é usado em situações de choque. E a ideia é essa. Também, que é mais novo, né? Eu acho que o Vexus, sim, para avaliar a parte de congestão venosa, né? Bem interessante também. Então, essa organização em protocolos é interessante para que todo mundo fale a mesma língua, né? Todo mundo
está realizando do mesmo jeito, usando a mesma sequência. Isso é legal, porque você torna mais homogêneo o uso. E a gente vai falar a mesma coisa. No protocolo Blue eu vi que está o padrão A. Perfil A ou perfil B. Perfil B. Então, aí você já sabe do que eu estou falando, né? Então, perfeito. E a gente, hoje, na verdade, essa nova geração de anestesistas... Desculpa aí. Depois tem que cortar essa partezinha aí, viu? Mas essa geração de anestesistas hoje já sai da residência... Tá. Pronto. Então, hoje, essa nova geração de anestesistas já sai das residências com uma prática já com ultrassom, né? Porque já faz parte do... Geração Z, né? Geração. Então, já está... Né? Mas existe uma outra geração que ainda não tem tanta intimidade com ultrassonografia. Vocês, né, que dão cursos aí pelo Brasil todo, como é que você vê essa curva de aprendizado para gerações anteriores a essa geração nova? Que eu tenho a impressão que essa geração nova, logicamente, já chega com mais desenvoltura, né? Já nasce digital, né? Exato. E mais provocativa também, né? Então, muitas vezes ele provoca o staff, né? Então, você vai tem que acompanhar, não tem jeito. O ultrassom tá aí para ficar, né? Então, como é que é essa... Né? Isso aí é uma questão importante e boa, né? Porque eu acho que essa provocação... A gente nunca para de estudar. Estimula a gente a estudar, não tem como, né? Então, sem dúvida. Não, tem pessoas que já chegaram nas coisas e falaram assim, olha, eu tenho que aprender porque os residentes estão cobrando de mim. Exatamente. Então, tá ótimo, né? Que seja o motivo... Ainda bem que os meninos estão cobrando. Sim. Com certeza a geração Z e Alfa, né? Que são as gerações digitais que estão aí, já nascem com, acho que sai ali com um mês, já está todo mundo ali mexendo em algo digital. Elas têm, talvez, teoricamente, uma familiaridade, uma maior facilidade, mas isso não quer dizer, de forma alguma, que quem não é habituado, quem não gosta muito do que é digital, não pode aprender facilmente. Eu acho que o ultrassom, ele é uma ferramenta que como a Melina falou, ele tem uma curva de aprendizado rápida, ela não é demorada. Então, assim, para você ter ideia, o POCUS, né, o Point of Care, para algumas instituições americanas, eles determinam o número de exames mínimos que você tem que fazer para que você se considere um expert naquele assunto. Então, se não me engano, acho que o Nathanael depois pode também nos ajudar aí, que a gente chegou a ver isso em relação ao que é que a sociedade americana ela recomenda. Um número maior de exames é para o cardíaco, obviamente, que realmente eles pedem em torno de uns 100 exames, mas o gástrico é em torno de 30, 50 exames, pulmonar, por aí também. Então, assim, não é algo difícil. Isso para você se tornar realmente um expert ali naquela exigência, né, quase para uma certificação, vamos dizer assim. Mas não é algo de uma curva de aprendizado longa. Não sei se vocês chegaram a ver qual é a curva de aprendizado para peridural. Quantas peridurais você tem que fazer para ter um índice de sucesso acima de 80%. Se não me engano, se não me falha a memória, são em torno de 80, 90 peridurais. Então, Point of Care ainda é menos do que uma peridural. Todo mundo aprendeu a fazer peridural, por que a gente não aprende a fazer o Point of Care, né? A gente está vendo, né? Peridural, né? Porque, exatamente, você tem uma visão das estruturas que você vai acessar, você tem uma facilidade nisso. Em relação a essa certificação, como é que está hoje isso no Brasil? No Brasil, a nossa sociedade brasileira ela está trabalhando nisso daí. Eu acredito que agora que a gente tem um centro de simulação, eu acredito que isso, muito em breve, vai haver certificação, tanto para o uso do ultrassom perioperatório, como também para uma certificação própria da SBA para dor, como também para uso do ecocardiograma, né, no perioperatório. Eu acredito que isso está bem encaminhado, já foi aprovado em AR, se eu não me engano, né, Fred? Isso, já. Já foi aprovado em AR, então isso é algo que, assim, talvez para o próximo ano, com a inauguração do centro de simulação, isso já seja uma realidade, né?
Muito bom. Um aspecto que eu acho que é fundamental, e até eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse ensino vocês têm a Wave Us. Isso. É uma empresa que se dedica a ensinar ultrassonografia. Exatamente. Direcionada para os anestesiologistas. Assim, na verdade, a gente começou, nós somos um grupo de amigos apaixonados por ultrassom, anestesia regional e point of care. E a gente gostava tanto que a gente começou a fazer material, a fazer, ensinar para os residentes e fazer cursos locais. Isso durante esses últimos, sei lá, não vou dizer os anos para não comprometer nada aqui. Mas, enfim, e a gente começou com isso. Era um grupo de amigos que tinham interesses em comum e que todo mundo gostava muito. E começou, como vocês convidaram a gente para vir aqui, a nossa sociedade regional dizia, vamos fazer um curso aqui na SAEC. Aí o pessoal da Bahia, vem aqui fazer um curso com a gente. E a gente viu que era legal ensinar, a gente crescia com isso, a gente aprendia mais, você aumentava o potencial de ensino de cada um, agregava mais, a gente agia como um agente multiplicador. Eu ensino ao colega X, que ensina a YZ, e aí vai. E quando você vê, no hospital onde eu comecei, que eram 1, 2, 3 pessoas ali no máximo que usavam ultrassom, hoje todo mundo usa, porque agiu como um efeito multiplicador, né? Todo mundo hoje faz, ninguém quer fazer sem. Isso. E no começo, ia pegar o ultrassom, meu Deus do céu, lá vem o ultrassom, era assim, né? Eu tenho uma experiência dessa bem interessante. A gente tem, aqui no hospital, no Alfredo Gugel, que é o hospital de trauma aqui, né, o principal do estado, apareceu o ultrassom. Lógico, quando aparece o ultrassom, a gente quer usar o ultrassom. Claro. Só que o grupo que tinha lá não tinha nenhuma expertise no uso do ultrassom. E a gente começou a fazer essa coisa de levar o ultrassom para ir aprendendo a técnica e tudo. A gente recebeu muito dessa principalmente tinha muito cirurgião feliz. Não tinha, principalmente ortopedista. Então, assim, a gente viu muito isso. É uma resistência inicial, porém, o que eu percebo é o seguinte, no momento em que tudo começa a funcionar, a coisa vai se tornando mais ágil, mais rápida, e o cara quer fazer sempre com ultrassom, né? Inclusive, até o ortopedista, o cirurgião, que no início olhava um pouco assim, porque, na verdade, aqui o médico ele é muito conservador. Tudo que vai mudar, você dá aquela... vai mudar a minha rotina? Não estou preparado para isso, né? Mas quando o que é bom fica, né, Fred? Então, assim, quando eles viam que, na verdade, aquilo ali melhorava a qualidade do bloqueio, né? Assim, os pacientes, eles tinham uma analgesia melhor, tinham uma recuperação mais acelerada, né? Os pacientes, quando se começou a colocar os catéteres, ficava um paciente pedindo, o vizinho, eu não vou ganhar isso aí não, porque o meu vizinho está muito melhor do que eu. Então, gera aquele efeito que contamina para o bem, né? Então, assim, o cirurgião que quer que o paciente dele recupere, mova o membro mais rápido, deambule mais rápido, fique sem dor, ele acaba querendo. Né? Ele acaba querendo também. Dependência, né? Tolerância. E uma coisa, assim, lógico, o uso, vão surgindo vários tipos de bloqueio. Aí vem aquela pergunta. O excesso de bloqueios, de técnicas, de tipos de bloqueio, pode complicar ou atrapalhar um pouco o anestesista, já diante de tantas opções assim? Como é que vocês veem essa coisa? Se cada dia surge tem tal bloqueio, tem isso, tem aquilo, então... Esse é um problema e isso também é uma oportunidade, né? As duas coisas. É um problema porque cada um agora quer um bloqueio para chamar de seu, né? O ESP, na verdade, o ESP era aqui entre o processo transverso e o músculo eretor da espinha. Não, mas vamos fazer aqui retrolaminar, a gente bota outro nome. Mas vamos fazer aqui midpoint, a gente bota outro nome. É tudo ali pertinho, gente. É a mesma... 3 coisas do mesmo, né? Então, assim... mas...
também é uma oportunidade, porque será se de repente aparece superioridade em relação ao outro ou não? Na verdade, é que a gente só vai saber com o tempo, Mas com será as que isso evidências. cria uma necessidade de você ter que saber todos esses bloqueios? Não. Melina, o que é que Vai você lá, acha? Melina. Não, na verdade, assim, às vezes eu brinco com relação a tantos bloqueios que às vezes, tá até pra gente que tá na nossa rotina, anestesia regional, quase diariamente, fica difícil a gente conseguir acompanhar também, né? O fato é que a gente tem que ter em mente que existem os bloqueios que a gente considera, inclusive chama como os essenciais. Né? Os essenciais, sim, as pessoas devem ser os primeiros a serem aprendidos, devem ser bem dominados, e os outros que vão surgindo, você tem que avaliar para cada tipo de paciente. Porque a gente tem percebido que todos os novos bloqueios que têm surgido, eles têm tentado suprir ou compensar alguma complicação ou algum efeito do bloqueio tradicional. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no PENG, que é um bloqueio bem periférico, que pega os nervos que vão para a articulação do quadril, por que ele surgiu? Ele surgiu porque tinham pacientes que tinham queda, bloqueio motor prolongado. Então, assim, cada bloqueio desse que tem surgido e que estão bem estabelecidos, eles têm sua indicação determinada. Você tem que saber, a gente fala muito que assim, a anatomia ela é fundamental, sonoanatomia ela é fundamental, mas principalmente você entender a distribuição sensitiva e saber por que aquele bloqueio está sendo realizado para aquele paciente. Porque não adianta você querer aplicar bloqueios novos, que você não tem tanta experiência e acabar falhando, né? E o benefício final, que é o principal, que é a analgesia do paciente, se o paciente acordar bem, acaba falhando, né? Então, os bloqueios, eles estão surgindo, às vezes tem N's ainda pequenos. Então, antes de você pensar em se aventurar esses novos bloqueios que têm surgido, vamos dominar os principais, né? Ter pelo menos 2 opções para o mesmo tipo de cirurgia em mente, domina bem aquela técnica e depois vai. Porque o que acontece, às vezes pode acontecer, com tantos esses bloqueios surgindo, pessoa que ainda não tem a expertise, não tem experiência com transtorno, pode dizer assim, não, é muito bloqueio. Não vou dar conta de aprender isso, não. Né? Na verdade, as pessoas têm que saber que tem que ter inicialmente um foco, que são os essenciais. Em relação a isso, Fred, existe um trabalho muito bem feito, que é da Sociedade de Anestesia Regional Europeia, né, a ESRA, e também do Reino Unido, tá? A Sociedade de Anestesia Regional do Reino Unido, que eles desenvolveram uma recomendação que eu acho muito bacana, que é muito nisso que você está falando, que são os bloqueios que eles chamam bloqueios plano A, tá? Certo. Esses bloqueios plano A, o que é que seriam? São aqueles bloqueios que ele considera que todo anestesiologista ele deva ter conhecimento, ele consiga um pacote básico. E esse pacote básico, ele faz o quê? Ele cobre os principais procedimentos que podem acontecer com o paciente ali, levando em conta todo o corpo, né? Certo? E o que é que a gente faz com os outros bloqueios? Eu não vou aprender, só preciso saber os planos A? Não, existe o plano B, existe o plano C. Os bloqueios que você vai seguindo, dependendo de quê? Do que você vai adquirindo de expertise, do seu treinamento, da sua prática, você vai subindo. Mas o plano A, o que é que ele considera? Eu vou beneficiar um grupo muito maior de pacientes se todo mundo fizer o plano A, né? É melhor ter 80 anestesiologistas que todos fazem o plano A ou só 10 que fazem A, B e C. É melhor ter 80 que fazem o plano A. Claro. Né? Então, é por aí. E o POCUS também, hoje, lógico que não é uma coisa que é específica do anestesista, né? Várias outras especialidades hoje utilizam isso, terapia intensiva, na urgência e tudo. Então, a gente vê cada vez mais colegas estudando e usando a ultrassonografia no seu dia a dia. Então, é algo que extrapola, logicamente, não é um privilégio do anestesista utilizar o ultrassom, né? Então, assim, a gente percebe como é uma ferramenta que veio, como você disse, para ficar, mas e que traz nela uma série de avanços na nossa prática, né? Porque, assim, eu vejo que antes a gente fazia um acesso central, era guiado, né, por referência anatômica. Então, a gente tinha todo
uma dificuldade até de muitas vezes fazer, principalmente dependendo da anatomia do paciente, a gente tinha, praticamente era impossível fazer. Hoje não, hoje você utilizando uma ferramenta com essa capacidade, você praticamente não tem limites naquilo, na execução desses procedimentos, né? E assim, o que eu penso é que a gente não pode, muitas vezes, entrar naquela pilha de querer, como a gente está comentando agora, ter que saber tudo, porque isso aí é humanamente impossível, mas começar a selecionar aquilo que funciona bem para o seu paciente, aquilo que funciona bem para você, que isso vale não só para a ultrassonografia, mas para todas as técnicas anestésicas que nós temos hoje. Então, é uma questão de bom senso, de tranquilidade, para você utilizar essa grande ferramenta que é a ultrassom. É uma evolução, né, no aprendizado. Você deve começar com os principais, do mesmo jeito com relação ao point of care. Tem, claro, digamos, graduações de dificuldade, né? Que todo mundo pode ter. Mas tem as informações que você consegue adquirir de forma super rápida e fácil. Lembrar que o point of care, quando a gente pensa assim, a Dani comentou sobre a história para ter uma expertise com relação ao ultrassom gástrico. Você pode imaginar 50. Alguém pode pensar, mas 50 é muito. Gente, os exames, as avaliações de point of care são avaliações que são para ser feitas em 5 minutos. Né? Então, a gente diz muito assim, olha, você está aprendendo isso hoje, uma semana você faz. Mas amanhã você vai ver um paciente, sabe o que você vai fazer se tiver ultrassom ali do seu lado? Você vai lá e tentar adquirir aquela imagem para consolidar. Então, assim, não é um exame, ai meu Deus, vou ter que ter um paciente para fazer ultrassom. Não, o paciente está de estômago vazio, eu tenho certeza que está de estômago vazio, mas deixa eu treinar aqui aquela Até imagem. Mesmo para você saber o que é o estômago vazio. Exatamente, na imagem, né? porque você adquire ali, aprende ali num curso, seja como for, a forma que você escolheu para aprender, você tem que repetir várias vezes para você ver que se você está segurando bem o transdutor. Para consolidar o aprendizado. Para consolidar e se sentir seguro. Não, realmente o que eu tô vendo é aquilo mesmo, porque eu já vi várias vezes, né? E aí eu tô obtendo tô mais segura com relação à informação que eu tô tendo. Então, volto a dizer, o ultrassom point of care é exame rápido. Não é exame que demorado ao ponto de você dizer, não, hoje não dá tempo, não. Dá tempo sim, você fez o bloqueio aqui, ó. Fiz aqui o meu interescalênico pro meu ombro. Vou aproveitar a oportunidade, vou dar uma olhada no frame. Será que paralisou no final da cirurgia? Vou dar uma olhadinha. Será que não fiz fez um pneumotórax? Dá uma olhadinha, vai treinando aquele olho, né? Para poder, numa situação em que tem uma intercorrência mais grave, que você precisa dar aquele diagnóstico, você está dominando a interpretação e conseguir resolver ou determinar uma conduta de forma mais assertiva e rápida. Até porque para você começar a diferenciar os tecidos, né, na imagem que se forma no ultrassom, é preciso um tempinho, né? É isso que eu ia falar, até um adendo, né? Que a gente fala tanto que o ultrassom veio para ficar, lógico, mas é essencial que a gente saiba anatomia, né? Então, a referência anatômica é importante, não deixou de ser importante. Pra gente direcionar o ultrassom, pra gente ver, né, as estruturas. Eu diria até, viu, Tiago, que nunca se estudou tanto anatomia depois do ultrassom. Porque antes a referência era muito de superfície, agora você vê a estrutura. A gente teve um colega, acho que foi semana passada, um colega no hospital, que ele sempre fez para anatomia, ele é mais velho e tal, ele sempre fez para anatomia, eu estava falando com ultrassom, aí eu fiz lá o bloqueio, ele achou que mas espera aí pegou a mão dele, palpou a fenda interescalênica, como se ele fosse fazer. E aí colocou o ultrassom em cima. Legal. Então olha aí, então é por isso. Então fazendo quanto É isso, eu consigo palpar, né? Aí eu falei assim, olha, o problema é quando você não consegue palpar. Né? Quando a anatomia é ótima, você palpa aquilo bonitinho, mas e o paciente com o pescoço mais largo, pescoço é demasiado, pescoço com alguma alteração de superfície que você não consegue palpar? Gente, né? Sabe aquela felicidade de criança quando começa a ler, aprender a ler? E antes ela saía de casa e ela olhava aqueles placas, aqueles outdoors, enfim, tudo aquilo, e ela olhava e não entendia nada. E aí ela começa a ler e ela sai... agora eu entendo. Eu me sinto um pouco assim, né? Antes e depois do ultrassom. Agora, o que você achava que era ali, agora você tem certeza. Agora, realmente, você enxerga. E, assim, em relação aos cursos, né? Assim,
qual é a frequência que você acha que devemos fazer? Basta fazer uma vez ou fazer mais de uma vez? Porque, por exemplo, alguns cursos se pede para se renovar de tempos em tempos. Por exemplo, o SAVA, se pede a cada 2, 3 anos a gente renovar. E em relação à ultrassonografia, tem também essa renovação? Não que eu saiba, não sei ainda dizer se eles já chegaram a um consenso, se depois de obter uma certificação, quanto tempo depois você deve repetir, né? Não sei te dar essa informação, porque é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Na verdade, a nossa certificação aqui brasileira, na verdade, a gente nem tem ainda. Ela ainda vai iniciar. Tá em processo. Ela está em processo de formação, né? Eu acredito que sim, porque todo treinamento ele tem que ter uma validade, porque as coisas mudam, as coisas se atualizam, né? Então, eu acredito que vai ter a exemplo do que ocorre aí com SAVA, CLS, então tudo isso tem que ser renovado, e o ideal é que seja realmente, né? Com certeza. Muito bem, a gente sabe, assim, que é um assunto, sem dúvida, que nos empolga, e vocês que são entusiastas, né, do uso do ultrassom, mas a gente ficaria aqui, teria assim muito papo para se fazer, né? Mas assim, a gente vai concluindo um pouquinho o nosso episódio de hoje, e eu queria, em primeiro lugar, agradecer profundamente a presença de vocês aqui conosco, né? O nosso podcast está completamente aberto. Quando quiserem vir, já fica o convite. Hoje a gente falou de uma forma muito geral, né, sobre a ultrassonografia. São aspectos bem gerais para dar como se fosse uma introdução, vamos supor, a esse assunto. Para despertar, para despertar o interesse. Espero que os nossos ouvintes aí tenham sido estimulados a estudar e a querer saber mais sobre ultrassom. E assim, vou passar agora a palavra para cada um, para a gente fazer as considerações finais. E, se possível, não tinha bem combinado com vocês, mas a gente sempre pede, assim, se quiser, né, uma dica cultural, de livro, de filme ou de qualquer coisa que vocês possam nos dar, pode ficar à vontade para fazê-los. Então, passa aí. Quem quer começar? Já começa? Começar? Eu vou pensando aqui. Foi esperta, né, Dani? Então, eu queria agradecer, né, o convite, né, me sinto, né, na obrigação de agradecer a Daniele, né, e vocês também por ter aceito esse convite, né, e falar para os nossos ouvintes, para os nossos colegas, né, que a Saerne está de portas abertas e que a gente está querendo mostrar que a gente vai aumentar a quantidade de cursos, vai aumentar a quantidade de aulas, né? A gente quer se aproximar, né, de vocês, né? E falar que a gente está de portas abertas, né, Fred? Isso. E que, não sei se dá tempo, mas convidar também para quem ainda não se inscreveu, para se inscrever no curso e para a gente fazer. E agora a dica, eu vou esperar voltar. Não, eu só queria pegar aqui um gancho porque a gente está realizando um projeto agora muito interessante de aulas mensais, onde a gente reúne todas as residências, todos os programas de residência. Então, essas aulas são feitas com os residentes. E tem sido uma experiência muito interessante aqui, porque aqui nós temos hoje 3 programas de residência. E tem sido um momento bem bacana, de aulas, ou às vezes os próprios residentes apresentam, ou então a gente traz algum convidado para dar aulas. E tem proporcionado assim, um momento de inter-relação entre os programas, onde se pode conversar, tirar dúvidas e tal. Então a Saerne tem feito isso, e eu considero isso uma coisa de sucesso mesmo, né? Mas, por favor. Bom, gostaria também de agradecer o convite,
dizer que realmente foi um prazer. Primeira oportunidade de participar de um podcast. Opa. Né? Foi bem divertido. E assim, e dizer que, assim, reforçar o que eu tinha falado anteriormente. O ultrassom é algo que veio para ficar, é algo que deve ser estimulado, que é fácil, não é difícil. É difícil para quem acha não, de radiologista, não é fácil. E o point of care também é fácil, né? Porque o objetivo não é complicar. O objetivo é que as imagens elas sejam passadas de formas claras em que a pessoa que começou a aprender olhe e diga, é sim ou não? O coração está batendo bem, sim ou não? Tem derrame pleural, sim ou não? Ele tem um pneumotórax, eu preciso fazer uma coisa, sim ou não? Então, o VISA dá exames rápidos com respostas rápidas para que sejam tomadas condutas rápidas também, né? Então, é algo que deve realmente ser estimulado. É fácil, de verdade, basta se abrir, né, e se permitir aprender uma tecnologia nova que realmente revoluciona a nossa rotina e o principal, que traz tanto benefício para os nossos pacientes. Obrigado. Obrigada. Então, agradecer o Fred, Tiago, os colegas da SAERN, né, pelo convite, de estar aqui, de participar junto com vocês. A gente gosta muito de trazer isso principalmente quando é junto com as nossas sociedades, nossas regionais. Esse pessoal, eu tenho nossa satisfação ela é muito maior, porque a gente sabe o quanto isso vai ter um valor institucional, né? De fazer crescer o local, de estimular novos cursos, estimular a prática do que a gente está trazendo. Então, assim, parabenizar vocês por essa iniciativa, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Dizer para os colegas que a gente espera que isso seja um momento realmente para despertar o interesse de todos. Quem vai estar amanhã com a gente também o dia todo, a gente espera que seja uma experiência bem proveitosa e que a gente se ponha à disposição, né? Então, para conversar, tirar alguma dúvida por e-mail, por WhatsApp, ou ver algum outro questionamento que fica depois ou em outras oportunidades. Muito obrigada. E a dica, eu pensei aqui, você quer uma dica cultural, O filme, né? Então, eu pensei aqui num filme que eu acho bem legal. Eu gosto muito de pintura. E tem eu não sei se o nome do filme é exatamente esse, mas é um filme, acho que é A Garota do Brinco de Pérola. Você já viu aquele um quadro do Werner que tem uma moça pintada com um lenço na cabeça e ela tem um brinco de pérola. E o filme é contando como é que o pintor fez esse quadro e como ele se tornou. É muito interessante, é bem bacana. Opa, ótimo, excelente dica. Bom, eu novamente agradeço a vocês todos estarem aqui abrilhantando o nosso podcast. Realmente foi muito legal. Eu particularmente gostei muito, né? Eu também. E eu agradeço a você que chegou até aqui escutando esse. Só para esclarecer que a gente está fazendo o podcast na véspera do curso de POCs que nós vamos ter aqui, né? Que eles vieram fazer esse curso com a gente. Então, você que está aqui assistindo, comente, curta aí esse vídeo, né? Faça seu comentário, ajude a gente a ter um maior engajamento aí para fazer esse podcast crescer cada vez mais. Então, esperamos vocês aí até a próxima vez. Tchau, hein? Até mais, pessoal. Até logo.